Olá a todos, meu nome é William. Fazendo esse vídeo aqui para mostrar uma experiência que nós tivemos aqui. Nós estamos aqui com uma placa de uma caixa Maqui. Essa caixa chegou aqui com problema na fonte. E pesquisando no manual de serviço, pesquisando na internet, pesquisando na placa, nós aprendemos muito com esse serviço a respeito dessa fonte, que é uma fonte um pouco complicada. E aqui nós temos a fonte funcionando a placa funcionando da seguinte forma: daqui para cá nós temos a fonte, daqui para cá nós temos o circuito dos amplificadores. Nós temos aqui a entrada de energia, filtro, retificador, capacitores, um primeiro transformador para um circuito corretor de fator de potência e o circuito do segundo transformador, que é o da fonte principal. E funciona assim: a energia filtrada da rede, retificada, filtrada pelos capacitores. Nesse ponto aqui, com a fonte funcionando, nós temos cerca de 380 volts. Nesse caso aqui foram 382 volts. Esse transistor aqui é o que faz, esses resistores fazem uma queda de tensão para a partida da fonte, ou seja, primeiro parte o PFC, depois parte a fonte principal. Então nós temos a partida da fonte, e aqui nós temos um comparador que libera a fonte realmente. O PFC parte, se tudo tiver ok, nós temos a partida da fonte. Bom, pesquisando, né, na internet e pesquisando no circuito da fonte, no manual de serviço, vocês podem ver que nós temos aqui o circuito oscilando já, ó. Vocês podem ver na forma de onda. Deixa eu puxar o osciloscópio para frente para que todo mundo veja. Nós temos a forma de onda aqui e temos aqui uma onda quadrada. Essa forma de onda aqui é do PFC. E nós temos aqui no gatilho do MOSFET da fonte uma outra forma de onda. Vocês podem ver que a forma de onda do PFC ela é mais larga do que a forma de onda do circuito principal. Ou seja, um ciclo do PFC cobre 2 ciclos da fonte principal. Como funciona? Nós temos aqui 18,7 volts aproximadamente. No caso está dando 19, 18,98. Essa tensão aqui alimenta primeiro o circuito do PFC. Se tudo tiver correto, vai alimentar o circuito da fonte também. No caso do circuito da fonte, pino 13, 1, 9, 10, 11, 12, 13, tá lá, 12,25, que é o que faz funcionar o circuito da fonte principal. Nós tivemos vários problemas porque nós pegamos alguns transistores falsos. E isso deu um problema enorme para nós, né? Então, o que acontece aqui é o seguinte: a gente tem aqui 18 volts, não aqui, aqui 18 volts, aqui 16 volts, e é esse diodo Zener, daqui parte a alimentação para o PFC. De forma que, quando a fonte parte, existe um tempo até chegar nesse limite de 16 volts. Quando chega, parte o PFC. Quando o PFC parte, a tensão nesse ponto aqui passa a 380 volts. Se o PFC não funcionar, a tensão aqui será de 320 volts, não 380. Nesse caso aqui, essa fonte está dando aproximadamente 382. A gente pode ver pela forma de onda que o circuito funciona.
Tá oscilando direitinho. Oscila em 67,57. Um detalhe interessante é o seguinte: se você pegar e fizer a medida no gate desse transistor do PFC e no gate do transistor da fonte principal, a frequência é a mesma. Ou seja, os dois vão funcionar igualzinho. Esse funcionamento, essa forma de onda desse circuito, ela vai variar um pouquinho, mas a frequência vai ser essa aí. Basicamente, o PFC vai controlar a potência da fonte, né? Então, nós temos aqui uma fonte inteira. Essa parte aqui é o secundário da fonte que vai alimentar o resto do circuito. Uma coisa interessante que a gente pode fazer para verificar o circuito da fonte se está funcionando, né? É o seguinte: a gente conecta o negativo da fonte de alimentação aqui e conecta o positivo da fonte de alimentação, 18 volts, aqui e 18 volts do lado de cá. Liga a fonte. O que vai acontecer? Se a fonte estiver oscilando, estiver funcionando, nós teremos aqui 18 volts e teremos aqui cerca de 142 volts. Esses 142 volts vão fazer a fonte principal funcionar e nós teremos aqui na etapa de grave cerca de 20 e poucos volts. E nos médios e agudos, para alimentar os transistores, os circuitos integrados que fazem o crossover, que faz a divisão de graves e agudos, nós teremos cerca de 6 volts positivos e 6 volts negativos. Além do que o LED de power vai acender. Então, isso indica mais ou menos que a fonte já está funcionando. Aí nós temos que contar com a sorte, porque no nosso caso nós tivemos alguns capacitores avariados e tivemos também um problema com os transistores, com o transistor do PFC que nós compramos e era falso, né? Então nós tivemos esse problema. Então fica aí a dica para quem pegar uma caixa desse tipo aí. Muito obrigado.